Em pleno fim de semana aí, bateu o desespero no Bolsonaro. Já sei aí o motivo da briga entre Bolsonaro e Malafaia, que dificilmente vão voltar aí com o casamento deles. A Polícia Federal tá a prender-se aí Bolsonaro, Malafaia e vários outros aí por tentativa de golpe de Estado. Os bolsonaristas, sendo avisados aí de que a coisa vai feder, eles passaram a semana aí no Congresso Nacional tentando aprovar, aliás, aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, não foi aprovada a lei, foi aprovada numa comissão, um pacote lá anti-Supremo Tribunal Federal, pacote anti-STF. Os ministros do STF já tinham avisado meses atrás que se isso fosse aprovado, a coisa ia ficar feia para todo mundo. Eles aprovaram na comissão e os ministros avisaram aí por telefonemas, isso vazou na imprensa, para vários líderes partidários, que agora eles vão para cima desses golpistas, vão para cima de todo mundo. Vai só esperar passar o segundo turno e aí cabeças vão rolar. O Malafaia e o Bolsonaro foram avisados de que eles vão ser alvos aí do Supremo Tribunal Federal. Então o Bolsonaro entrou em pânico, em desespero. Pode ver que o Bolsonaro aí, ó, já faz uma semana do primeiro turno da eleição e o Bolsonaro não tá aparecendo. Antes do primeiro turno, o Bolsonaro aparecia quase todos os dias. Se fosse para brigar com o Marçal, fosse para fazer campanha para seus candidatos, ele estava aparecendo. Agora não. Bolsonaro está quieto. Ele fez um comício lá em Goiânia, xingou o governador Caiado, sem citar nome, e ele não está mais fazendo eventos, grandes eventos, tá ali quietinho. O Malafaia brigou com o Bolsonaro, começou a ficar amigo do Tarcísio, mais amigo do Tarcísio, do Ricardo Nunes e do que ali os bolsonaristas chamam de, abre aspas, sistema. Em pânico aí, com aviso de prisão, o Bolsonaro fez um último pedido aí pro Alexandre de Moraes, a defesa do Bolsonaro fez uma última tentativa. Eles sabem que quando eles fazem essas tentativas, se as tentativas são negadas, isso gera uma notícia negativa pro Bolsonaro. Mesmo assim, eles fizeram. O Bolsonaro pediu a devolução do passaporte dele. Ele fez uma lista de pedidos pro Alexandre de Moraes. Pediu a devolução do passaporte, disse que quer ir para os Estados Unidos falar com Donald Trump. Ele pediu para anular a investigação aí do caso das joias e outras investigações contra ele, e pediu para que o Alexandre de Moraes tirasse a tornozeleira dos seus assessores. Vamos lembrar, o Bolsonaro, como ex-presidente, ele tem direito a alguns assessores. Esses assessores, eles foram presos. Depois de alguns meses, eles foram soltos com tornozeleira eletrônica. E aí o que acontece? A Polícia Federal e o Alexandre de Moraes sabem onde esses assessores estão em tempo real. O Bolsonaro queria isso tudo. E aí, a Polícia Federal avisou, olha, não é a primeira vez que a gente detecta possíveis planos de fuga do Bolsonaro. Se ele for para os Estados Unidos, tem uma chance dele não voltar mais. Os assessores dele, sem tornozeleira eletrônica, tem uma chance enorme deles fazerem igual muitos e muitos dos terroristas do dia 8 de janeiro fizeram. Eles não tinham tornozeleira eletrônica e eles fugiram para a Argentina. Alguns quebraram a tornozeleira eletrônica e fugiram para a Argentina. E lá, até que eles sejam deportados, extraditados no caso, vai demorar. Vai demorar um tempão. Ainda mais porque o governo Milei dá guarita para eles e o governo Lula é extremamente republicano. O Lula não é o tipo de presidente que ele vai retalhar um país por conta desse tipo de coisa. Opinião do Thiago, erro, deveria retalhar. Mas o Lula não é o tipo de pessoa que faz isso. Então, o Milei também não é o tipo de político que está ligando para isso. Ele está empobrecendo aí a Argentina. A expectativa é que a Argentina vai diminuir, vai ter recessão de 3,5% nesse ano e de que o Brasil vai crescer 2,8%. O mercado financeiro, quem assistiu o último vídeo de ontem, eu falei sobre isso, o mercado financeiro erra para baixo todas as projeções do governo Lula e é proposital. Inclusive, no ano passado falavam que o Brasil ia crescer 0,7% e cresceu 2,8%. Erraram por 4 vezes. Alguém que erra por 4 vezes não sabe de absolutamente nada. Né? Dessa vez também. Ia crescer 1,2%, aí foram aumentando, agora é 2,8%. Erraram por mais de 100% a coisa para cima. Erraram para baixo, né? Aumentaram já em mais de 100% a projeção. Voltando aqui ao tema, diante aí do risco de fuga do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes foi aconselhado a não devolver o passaporte. Ele já não ia devolver, tá? A não devolver o passaporte do Bolsonaro. Todo mundo sabe o que o Bolsonaro quer conversar com o Trump. Mesmo se tivesse uma garantia de que o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, vai falar com o Trump e vai voltar, todo mundo sabe, porque o Eduardo Bolsonaro, que é investigado também, o Júlia Zanata, que é investigada, o André Fernandes, que está aí para tá no segundo turno para a eleição, em Fortaleza, apoiado pelo PDT
PDT que tem ministro no governo Lula, que é o Carlos Lupe, e aí apoia um cara investigado por golpe de Estado contra o candidato do PT lá em Fortaleza. Olha, é cada uma. Aí alguns vão falar, porque é o Ciro Gomes, não interessa. Então expulsa o Ciro Gomes do partido ou desautoriza o Ciro Gomes. Mas não. Os vereadores do PDT estão apoiando o PDT colocou neutralidade, mas estão apoiando o cara lá. Esses deputados aí, junto com Zé Trovão e outros, foram aos Estados Unidos já 3 vezes durante o governo Lula, e eles abertamente disseram que eles estão indo lá para organizar ali e articular sanções contra o Brasil, sanções econômicas contra o Brasil, dizendo que o Brasil é uma narcoditadura. O Gustavo Guerra falou com todas essas palavras, eu mostrei o vídeo aqui várias vezes. Narcoditadura, que quem manda no Brasil é o PCC e o Comando Vermelho, e que eles são os chefes do Lula e do Alexandre de Moraes, e que o Alexandre de Moraes e o STF são o braço jurídico dessa narcoditadura. Portanto, se o Brasil é uma ditadura, o Brasil tem que sofrer as mesmas sanções que a Venezuela, que a Coreia do Norte e que outros países que são ditaduras inimigas dos Estados Unidos. É isso que eles estão articulando. Eles falaram abertamente que o Trump ganhando a eleição, eles vão articular essas sanções para pressionar principalmente os bilionários do Brasil, esses banqueiros aí que já estão fechados com o Tarcísio para 2026, eles querem o Tarcísio sim ou sim em 2026, e que já estão fechados contra o Lula, ou seja, se não for o Tarcísio vai ser outro, tá? É contra o Lula, o mercado financeiro já está fechado para 2026, e o agro, que eles sejam pressionados com sanções assim, vocês vão perder muitos bilhões de dólares aí se vocês não derem um golpe no Lula quanto antes e não derrubarem o Alexandre de Moraes quanto antes. Eles já falaram isso. O Trump ganhando é isso que eles vão fazer. Inclusive, quando eu falo aqui de eleição americana, eu falo, olha, os democratas do Obama e do Biden e da Kamala Harris, eles são extremamente intervencionistas, muito mais que o Trump. Eles vão dar um golpe no Brasil, eles vão tentar dar um golpe no Brasil. A diferença é que o Trump, ele vai tentar dar um golpe no Brasil abertamente e imediatamente assim que ele assumir. A Kamala Harris vai demorar uns meses mais, ou talvez 1 ano ou 2 anos mais. Essa é a única diferença. Os dois são genocidas, a diferença entre eles é 0 para o Brasil. É só que a gente vai ter mais um tempinho para se organizar contra o golpe, que aí é golpe com o mercado financeiro, com a imprensa, com tudo, da Kamala Harris, que vai ser um golpe igual o golpe que o Obama deu na Dilma. Igualzinho. Um golpe ali que manipulando a opinião pública, manipulando inclusive boa parte da esquerda, que hoje felizmente temos aqui os canais de esquerda, temos mais alcance nas redes sociais para que isso não aconteça. O Trump não, o Trump ele já faz abertamente, ele é bem escancarado, ele não tá nem aí. Ele não é intervencionista em vários países como são os democratas, mas quando ele faz na cara dura mesmo. Quando ele tentou dar golpe na Venezuela em 2017, ele fez na cara dura, ele não escondeu de ninguém. Eu quero dar golpe, eu vou lá e eu vou tomar o petróleo deles. Ele falou com todas as letras. Diferente dos Estados Unidos, que dizem que não, é porque é uma ditadura. Nós estamos pela democracia. Tanto pela democracia que derrubaram um governo eleito na Ucrânia, derrubaram no Egito, derrubaram no Brasil, derrubaram no Paraguai, derrubaram em Honduras, derrubaram em trocentos países governos eleitos democraticamente. Mas estão pela democracia na Venezuela, tá? Pois bem, aí o que acontece? Dito isso, o Alexandre de Moraes já falou nananina não. O Alexandre de Moraes, em menos de 24 horas, negou a retomada aí do passaporte do Bolsonaro, negou tirar a tornozeleira eletrônica dos assessores do Bolsonaro. O que aconteceu é o seguinte, o Bolsonaro ia pegar o avião de fuga. O Bolsonaro já tem avião de fuga, lembre-se disso. O Valdemar Costa Neto alugou um avião para o Bolsonaro. E esse avião, para o Bolsonaro e para a Michelle. E esse avião não está sendo usado pelo Bolsonaro toda vez. Eu peço a sua inscrição no canal. Eu vou lá no Instagram do Genocida, ver as falas dele, ver monitorar o que eles estão fazendo, ver os comentários. Quem acompanha lá vê que o Bolsonaro, ele sempre que pode, ele voa em voo comercial. Principalmente quando é em uma cidade bolsominion até outra cidade bolsominion. E aí ele fica lá no avião, aí vai lá a criancinha e tira foto com ele, aí vai lá um velhinho e tira foto com ele, aí ele faz lá um vídeo por Instagram, e aí ele coloca lá uma insinuação. Tá vendo? Enquanto tem presidente sem povo, o povo está comigo. Ou seja, insinuação de que a eleição foi roubada. Aí ele faz isso. Essa é uma das estratégias aí do Carlos Bolsonaro para manter aí o gado bolsonarista ativo. O problema é que o Bolsonaro, nas últimas postagens dele, até hoje, toda vez que ele faz postagem, ele é achincalhado aí pelos eleitores do Marçal.
Então esse é o único problema aí que o Bolsonaro está tendo, ele não é mais o líder da extrema-direita. O líder hoje é Marçal, e no próximo vídeo eu vou falar aí sobre a briga do Malafaia com o Bolsonaro e sobre o Marçal e o Bolsonaro, porque temos pesquisas que mostram aí um desastre para o Bolsonaro. E aí o que acontece? O Alexandre de Moraes também negou acabar com as investigações, e na decisão do Alexandre de Moraes negando tudo isso, ele foi bem enfático, viu? Ele falou que esses pedidos aí são ridículos, e aí o que acontece é, segundo aí a imprensa, os ministros do Supremo Tribunal Federal avisaram aí algumas pessoas em Brasília que, olha, não faremos antes do segundo turno, porque os bolsonaristas vão usar isso. Então, por exemplo, André Fernandes, que é investigado por golpe de Estado, se acontece alguma coisa aí, uma operação, uma mega operação aí da polícia, uma ofensiva aí do STF contra os bolsonaristas, o discurso dele de perseguido, de que o Brasil é uma ditadura e tal, ganha força. E aí tem uma chance até dele ganhar a eleição. Ele está empatado com o candidato do PT e ele tem apoio aí do pessoal do Ciro Gomes lá. Mas tem uma chance maior dele ganhar a eleição, caso isso aconteça. Tem lá o candidato bolsonarista lá em Goiânia, também tem uma chance de ganhar a eleição. A mesma coisa em outras cidades. Então, o que eles estão fazendo é o seguinte, vamos esperar aí, a eleição vai ganhar quem tiver que ganhar, vai perder quem tiver que perder. Ok, depois disso, a gente vai passar o trator para cima dos bolsonaristas. Então aí não vai ficar pedra sobre pedra. Já saiu notícia aí nesse final de semana de que a Polícia Federal está com um inquérito praticamente ali finalizado e de que vai pedir algumas prisões aí antes do final do ano. Eu peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta e muito em breve eu vou dar um curso aí gratuito de como enfrentar essa bandidagem aí nas redes sociais. Falou!